Olá, Carol. Tudo bom? Olá, Bruno, tudo bom? E você? Também. Melhorou? Melhorei. Ah, que bom. Mandar uma outra mensagem lá no grupo. Tá joia. Deixa eu me achar aqui no texto. Eu vou voltar um Ah, pouquinho para a gente ler a historinha que o Lacan conta. Faz 2 semanas, né? 15 dias que a gente estava no encontro, para sim, refrescar a memória. beleza. Olá, Rose. Então, deixa eu ver uma coisa aqui. Tudo bom? Aqui tá com delay, só um minutinho. Tenta sair, entrar, ver se resolve. Um minuto. Olá, Kelly. Que hoje a internet não caia. Mas, bom, no encontro passado não teve, mas no anterior, há 2 semanas atrás, a gente parou aqui na página 48, mas eu vou, esses minutinhos iniciais, vou retomar a história que o Lacan conta para dar o contexto, né? Para a gente retomar, então, refrescar a memória. Vou lhes contar uma historiazinha. Acordo de manhã na minha cortina como Semiramis e abro o olho. É uma cortina que não vejo todas as manhãs porque é a cortina da minha casa de campo, onde só vou a cada 8 ou 15 dias, e nos traços que a franja da cortina fomenta, observo uma vez mais, digo uma vez mais, só ouvi assim uma vez no passado, o perfil de um rosto, a um só tempo agudo, caricatural e velhusco, que para mim representa vagamente o estilo de uma figura de marquês do século XVIII. Eis aí uma dessas fabulações inteiramente simplórias, às quais a mente se entrega ao acordar, e que se produzem por causa de uma cristalização gestaltista, como se diria nos dias de hoje, para falar do reconhecimento de uma figura que se conhece há muito tempo. Poderia ter sido a mesma coisa com uma mancha na parede. Por causa disso, posso dizer que a cortina não se mexeu de um nada há exatamente 8 dias. Há uma semana, ao acordar, eu havia visto a mesma coisa. Eu a tinha, é claro, completamente esquecido, mas é por causa disso que eu sei que a cortina não se mexeu. Está sempre ali, exatamente no mesmo lugar. É apenas um apólogo, porque isso se passa no plano imaginário. Embora não fosse difícil colocar as coordenadas simbólicas. Ele já colocou algumas coordenadas simbólicas, né? Por exemplo, a figura do Marquês do século XVIII, a dimensão caricatural e velhusco, né? Essas são certas dimensões simbólicas que estão compondo essa imagem, né? É um pouco uma leitura que eu faço, não sei vocês, de que simbólico e real e imaginário, ainda que seja tentador a gente pensar como círculos separados, o próprio Lacan ele vai de alguma forma colocar isso, mesmo a representação sendo em círculos, né? Eu tenho minhas dúvidas de como ver, né? Se ver em 2D ou ver em 3D essa representação dos círculos, na medida em que nós simultaneamente temos o imaginário e o simbólico, vamos ignorar o real por um momento. Nós, no processo, em algo imaginário, tem algo de uma composição em menor grau, mais flutuante, né, do simbólico. Não é que é esvaziado totalmente de simbólico, a gente sairia de uma casinha, entraria em outra,
e aí não teria nada de imaginário e só teria o simbólico. A minha leitura é que essa é uma divisão quase que didática entre um e outro, mas que na vida as coisas não são tão separáveis idealmente como o pensamento coloca, né? Então, acho que isso contribui para a gente pensar a dinâmica complexa de como nós estamos no imaginário e no simbólico, ora prepondera mais um, ora prepondera mais outro, né? Mas eles não estão, digamos, não são como água e óleo, por assim dizer. Pelo menos essa é uma leitura que eu faço, né? Dessa trindade infernal, para usar o termo do próprio Lacan. Eu ainda vou escrever um texto com esse título, A Trindade Infernal de Lacan. Tá. Vamos voltar então. As tolices, Marquês do século XVIII, etc., desempenham aí um papel muito importante, a coordenada simbólica. Eu fui lá em cima e ele falou logo em seguida, porque se eu não tivesse um certo número de fantasias sobre aquilo que o perfil representa, não o teria reconhecido na franja da minha cortina. Mas deixemos isso de lado. É a mesma coisa do Freud na interpretação do sonho, quando ele fala, estou chegando num certo conteúdo vinculado ao meu Édipo, resolvo parar, suspender aqui a análise, né? Tem um pouco disso, ou seja, o número de fantasias minhas. Mas vamos deixar isso de lado. Vejamos o que comporta no plano do reconhecimento. O fato de que era assim 8 dias atrás está ligado a um fenômeno de reconhecimento do presente, né? Ou seja, eu só coloco que num passado era igual a hoje porque eu estou no presente fazendo essa dimensão temporal, né? Quem quiser... Aí um comentário mais filosófico, mas que eu acho que cabe muito numa reflexão lacaniana. De algum modo, o próprio tempo como algo do imaginário, né? A imaginação do tempo e essa relação das diversas temporalidades dá uma reflexão interessante, né? E o imaginário ele não deixa de ter um papel importante na nossa vida. Falar que o tempo é imaginário não significa que ele não constitui a nossa experiência no mundo, né? Se a gente for olhar imaginário sem depreciação, sem como se fosse, isso é ruim, isso é bom, sem moralizar, né? Mas, enfim, o reconhecimento, ele se dá no presente. É exatamente a expressão que Freud vai empregar nos estudos sobre histeria. Ele diz ter feito, nessa época, alguns estudos sobre a memória e refere a lembrança evocada, o reconhecimento, a força atual e presente que lhe dá. Não forçosamente o seu peso e a sua densidade, mas muito simplesmente a sua possibilidade. Comentário, nota marginal. A considerar o texto do projeto de psicologia científica, o Freud ele é taxativo, que para uma teoria psicológica ela ser levada a sério, palavras do Freud no projeto, ela precisa ter uma teoria da memória. Uma teoria sólida sobre o que é a memória. Por que eu digo isso? Porque Freud, nessa época, 1890, para 1890, década de 1890, está às voltas com isso, né? Então, condiz com o que o próprio Lacan está colocando aqui. É assim que Freud procede. Quando não sabe mais para que santo apelar, a fim de obter a reconstrução do sujeito, acho que um comentário, dá para a gente pensar a reconstrução do sujeito como na medida em que nós somos cindidos, né, os esquecimentos, né, a nossa visão sobre nós mesmos, enfim, nós somos cindidos de diversos aspectos, né, para além da coisa lacaniana da barra, da cisão, a própria clivagem do eu, entre eu, supereu e isso, consciente, inconsciente, ou seja, as diversas dimensões dessa cisão, dessa separação, dessa clivagem, a análise tem como mote uma certa reconstrução do sujeito ou reconstrução da história de um sujeito, né, de certo modo.
Lembrando, eu estou usando o termo sujeito porque está aqui, porque isso é importante para o Lacan. Não é isso que se trata em Freud, né? A noção de sujeito entraria meio que em discussão. Mas aqui, para Lacan, é a reconstrução do sujeito. Quando não sabe mais para que santo apelar, a fim de obter a reconstrução do sujeito, pega-o sempre aqui com a pressão das mãos sobre a fronte e enumera para ele todos os anos, todos os meses, todas as semanas e mesmo todos os dias, nomeando um por um. A terça-feira 17, a quarta-feira 18, etc. Ele, o Freud, se fia suficientemente na estruturação implícita do sujeito, pelo que foi definido desde então como o tempo socializado. A gente poderia pensar, talvez, o tempo vivenciado, né? Não sei se é exatamente isso que o Lacan está falando aqui, talvez, para pensar que quando a sua enumeração chegar no ponto que a agulha do relógio cruzar efetivamente o momento crítico do sujeito, ele dirá, sim, justamente naquele dia eu me lembro de alguma coisa. Né? Então, Lacan faz essa imagem. Observem que não estou confirmando que isso funciona. É Freud que nos assegurava que funcionava. Será que vocês apreendem bem o alcance do que estou lhe dizendo? O centro de gravidade do sujeito é essa síntese presente do passado, ou seja, uma síntese feita no presente, evocando retroativamente o passado, né? Ou seja, mas ela sempre está no presente. Síntese presente do passado, do que se considera como passado, aqui chamamos história. E é nisso que confiamos quando se trata de fazer progredir o trabalho. É o que supõe a análise na sua origem. A partir de então, não é necessário demonstrar que isso é refutado no seu fim. Na verdade, se não for assim, não se vê absolutamente o que a análise trouxe de novo. Então, parece que ele está corroborando que uma das definições da análise, pelo menos no Lacan do Seminário 1, é essa reconstituição do sujeito, ou melhor, a presente do passado, ao que chamamos história. Boa tarde, Carol, tudo bom? Até aqui tranquilo? É uma primeira fase. Será que isso basta? Não é claro. Não, é claro, isso não basta. A resistência do sujeito se exerce sem dúvida nesse plano, mas ela se manifesta de uma forma curiosa que merece ser explorada e por casos absolutamente particulares. Há um caso em que Freud sabia toda a história, a mãe lhe havia contado. Comunica-se então ao sujeito, dizendo-lhe: eis aí o que se passou, eis aí o que se fez a você. Reparem na linguagem, tem uma questão acho que bastante interessante aqui, que o Lacan usa muito, numa certa forma indireta passiva da linguagem. Eis o que se fez a você, né? Diferente de o que você fez, ou seja, o que foi feito para você, com você, a você, né? Acho que isso demarca bastante a gramática lacaniana, né? A cada vez, continua Lacan, o paciente, a histérica, respondia por uma pequena crise de histeria, reprodução da crise característica. Ela escutava e respondia, ela, a analisante, a paciente, a histérica aqui no caso, a paciente histérica, ela escutava e respondia na sua forma de resposta, que era o seu sintoma. O que coloca alguns probleminhas. Este em particular, será resistência? É uma questão que abro por hoje. E aí, situar uma coisa que não é novidade, mas não sei se todo mundo sabe do contexto, a grande discussão, o grande embate que o Lacan está fazendo nesse retorno a Freud, já nesse primeiro seminário, não só quando ele é expulso da IPA, já aí, é uma disputa de legado, disputa de herança, para falar nos termos canônicos, né, a herança de Freud, né, quem segue, digamos, Freud, por assim dizer, que é uma disputa de poder, uma disputa de diversos aspectos, mas uma tendência,
uma quase ossificação da psicologia do ego em abandonar, em grande medida, uma análise do recalcado, uma análise do desejo inconsciente, e se fixar no que foi conhecido como a análise das resistências ou análise das defesas, na medida em que ficou em primeiro plano os bloqueios, e não o desejo propriamente, o que está por detrás desses bloqueios, né? E aí isso é uma discussão que vai atravessar a Melanie Klein, Ana Freud, e toda uma questão, sobretudo, de vertente britânica, né? James Strash e toda a psicanálise a partir disso pós-Freud, né? Mas ainda no campo freudiano. Então, o ponto da resistência, no momento que o Lacan está colocando, é sobre esse pano, né? Gostaria de terminar com a observação seguinte. Freud, no fim dos estudos sobre histeria, define o núcleo patógeno como o que é procurado, mas que repele o discurso, aquilo a que o discurso foge, né? Ou seja, me parece, na medida em que o núcleo patógeno ele é recalcado e, portanto, é justamente disso que se foge. O discurso foge de trazer à superfície o traumático, de certo modo. A resistência, continuando, Lacan diz, a resistência é essa inflexão do discurso ao se aproximar desse núcleo, né? É como se ele vertesse, né? O verter no sentido de torção mesmo, uma inflexão, me vem muito esse ponto que está numa tendência e depois ele muda, digamos, a sua direção, ele ganha uma inflexão de um ponto de não retorno, por exemplo. Depois de um certo lugar, não tem como retornar onde você estava antes. Eu faço um pouco essa leitura quando ele usa a inflexão, né? A resistência, essa inflexão do discurso ao se aproximar desse núcleo. Parece no sentido, inclusive, na medida em que está próximo do reprimido, do recalcado, né? É justamente aí que o discurso ele se transforma ou pelo menos recua em certo nível, e a resistência me parece que teria aí um elemento importante. A partir de então, só poderemos resolver a questão da resistência se aprofundarmos o sentido desse discurso. Já o dissemos, um discurso histórico. Eu não lembro dele ter falado isso antes, mas enfim. Não sei se ele fala de outros trabalhos dele, mas eu não lembro de ele ter falado discurso histórico. Mas ele falou que então é o discurso histórico. Não esqueçamos o que é a técnica analítica no seu início. Uma técnica. Oi, Ruse, pode falar. Quando ele fala o discurso histórico, eu acho que ele está remetendo àquela frase que ele falou lá, que Freud coloca a mão e fala, quarta-feira, segunda-feira, terça-feira, que volta para a parte histórica do paciente. Tá. Eu entendi como ele remetendo àquela frase dele lá. Interessante. Eu, de imediato, já associei a dimensão histórica, por exemplo, do mundo social, né, do que produz a histeria, do que produz os sintomas. Eu já fui mais para essa perspectiva, de maneira espontânea, assim. Mas interessante o que você trouxe. E faz muito sentido. Porque ele fala aqui, ó, o centro de gravidade do sujeito é essa síntese presente do passado, a que chamamos de história. Uhum. Sim. Aí faz sentido, faz muito sentido. Concordo. Obrigado. Não esqueçamos o que é a técnica analítica no seu início, uma técnica hipnótica. No hipnotismo, o sujeito sustenta esse discurso histórico. Acho que aqui reforça no sentido da narrativa, das coisas que aconteceram, né? Acho que reforça o que você comentou. Deixa eu ver uma coisa aqui.
Porque a Ah, hipnose é isso, né? A hipnose você volta a pessoa lá uhum, no que aconteceu antigo, né? uhum. Ele o sustenta mesmo de uma forma particularmente comovente, dramatizada, o que implica a presença do ouvinte. Desse discurso saído do seu hipnotismo, o sujeito não se lembra mais. Por que será que se encontra bem ali a entrada na técnica analítica? Porque a revivência do trauma se mostra aqui em si mesma imediatamente ou de maneira permanente terapêutica. Ah, verifica-se que um discurso assim sustentado por alguém que pode dizer eu interessa ao sujeito. Me vem à mente, mas eu não sei se isso é extrapolar um pouco o que o Lacan está colocando aqui, mas me vem à mente quando ele fala que em si mesmo, imediatamente ou de maneira permanente, é terapêutico, a revivência do trauma, o trauma como isso que se desligou, que não conseguiu simbolização, mas eu queria evitar o termo simbolização, né? Porque, enfim, para não entrar nas discussões sobre simbólico e imaginário, mas aquilo que aparece excluído, né, como algo que ocorreu e que eu não tenho representação sobre aquilo, né, como algo que eu não consegui processar, eu não consegui lidar, né, e aí ele parece, digamos, algo no fundo, desvinculado, né, das memórias, desvinculado de discurso, esse desvínculo me parece, né, porque se eu revivo esse trauma, e por reviver, já aí, ou de maneira permanente é terapêutico, esse processo de reviver aquilo que estava excluído, porque talvez fosse muito doloroso lidar, processar um ocorrido por um estímulo muito forte, por alguma questão que seja qual definição a gente for trabalhar de traumático, colocou nesse lugar do traumático, né? Me veio isso à mente quando fala nessa parte, a revivência do trauma, ela é terapêutica. Talvez aqui entre a memória, porque no trauma você, dizendo, né, no senso comum, você esquece. E aí, quando você hipnotiza, você revive e ele vem para o consciente. Então, talvez aqui entre aquele conceito da memória que ele falou lá atrás. Eu só não. Acho que em certa medida, sim. Eu só não coloquei no nível da memória, porque após a hipnose, o próprio Lacan ressalta, o sujeito não se lembra mais. Então, talvez o terapêutico é enquanto no processo hipnótico revive, e na medida em que pós-hipnose se recalca, não se lembra, é o que essa dimensão terapêutica muito curta, de uma eficácia e duração muito curta, vai se esvaziando, e daí a necessidade de novas hipnoses. Justamente porque não retém na consciência, porque se esquece. Aí eu acho que faz sentido, tanto com a discussão sobre a hipnose, quanto pelo comentário do Lacan, né? Porque aí sim, trazer para a consciência é você tirar da ordem do inconsciente do que eu não sei nada, né? Do que ele está totalmente desvinculado de tudo. Na memória eu crio associações, eu falo sobre, né? O traumático, via de regra, eu penso como aquilo que eu não consigo nem falar, né? Ou seja, por isso que é traumático. Porque naquele filme, Freud, a alma humana, sabe? Que tem quando ele hipnotiza, acho que é a Ana O que ele hipnotiza, e não sei se é a Ana O, mas ele hipnotiza. E quando é hipnotizada, ela se lembra não, ela fala, né? Ela fala o que está acontecendo, que era aquele negócio da dormência da perna, que foi o pai que morreu, que ele entrou no hotel e viu não sei o que lá, não lembro mais direito. Aí, o que acontece? Quando ela fala, ele descobre, ele escuta, mas de alguma forma ele tenta fazer com que ela se lembre após a hipnose. Uhum. É,
E acho que a própria questão da eficácia ou duração limitada dos resultados terapêuticos da hipnose, né? Daí tem que fazer várias vezes, né? Acho que ilustraria talvez um pouco essa interpretação. Verifica-se então que um discurso assim sustentado, ou seja, assim hipnoticamente, por alguém que pode dizer eu, interessa ao sujeito. Ou seja lá o que for ser entendido por sujeito, né? Que aqui já tem uma distinção. E eu não sei se dá para dizer que no Seminário 1 já tem uma clareza teórica muito grande do Lacan entre sujeito, enquanto sujeito do inconsciente, o eu. Não sei, tenho minhas dúvidas. Mas o que ele coloca é que esse processo do discurso que se sustenta por alguém que pode dizer eu, ou seja, alguém que pode dizer eu traduziria por reconhecimento. Ou seja, nossa, isso ocorreu comigo, né? Então tem um reconhecimento, né? Conhecimento disso, que, isso sou eu, isso foi comigo. Isso interessa ao sujeito, seja lá o que a gente for entender por sujeito. Resta o fato de que é ambíguo falar do caráter vivido, revivido do traumatismo no estado segundo, histérico. Não é porque o discurso é dramatizado e se apresenta sobre um aspecto patético que a palavra revivido pode nos satisfazer. Aqui, eu não sei, tratando do Lacan, eu acho que é de caso pensado. Eu não sei se vocês já se detiveram sobre isso. No meu mestrado eu trabalhei um pouco isso. A ideia de patético vem da origem de patos, da mesma raiz etimológica de patologia. Então, patético é alguém que padece do patos, da paixão, né? Então, aqui a ideia de patético, ela pode ser tanto aquilo que é risível, mas é risível justamente porque é alguém que está tomado pelas paixões, né? Então, eu destacaria isso até no sentido da histeria, como a histérica, como que é a frase canônica? A histérica, o histérico, né, sofre de reminiscências. E aí eu penso essa reminiscência como essa dimensão patética de reviver algo que atormenta, que perturba. E aí pensando patos, paixão, como uma perturbação da alma, que é uma noção canônica durante grande parte da história. Não é porque o discurso é dramatizado e se apresenta sob um aspecto patético que a palavra revivido pode nos satisfazer. O que é isso? O que é que isso quer dizer? A assunção pelo sujeito do seu próprio vivido. Aqui a assunção, não sei se é a definição mais rigorosa, mas eu penso como aquilo que eu me aproprio, né? Me vem muito essa noção, vou até pesquisar aqui, só para não falar besteira, mas me veio essa noção de se apropriar, subida do corpo de Maria ao céu, ascensão à posição hierárquica, ato, efeito de assumir. Acho que ato, efeito de assumir é o que mais se enquadra e faz sentido, uma assunção. Voltando então aqui, uma assunção pelo sujeito do seu próprio vivido. O que é isso, né? O sujeito assumir algo daquele vivido como sendo dele, como tendo vivenciado aquilo, né? Vocês veem que levo a questão ao ponto de onde esse revivido é o mais ambíguo, a saber, no estado segundo do sujeito, né? Não sei que impressão vocês estão tendo desse termo estado segundo, que ele não conceituou de maneira esquemática como o Freud faz. Por exemplo, né, como que é o nome? Processo primário, processo secundário, enfim, ele é bem esquemático aqui. Mas me parece que seria no estado da memória pós-hipnótica ou fora da hipnose. Não sei. No primeiro, falou do estado segundo histérico, ou seja, sobre ataque, né? Então, me parece que o estado segundo seria esse estado não sobre efeito de hipnose, me parece. Mas não sei, posso estar falando besteira também.
Não é... Bruno, essa pergunta que ele fez acima, o que é que isso quer dizer, a assunção pelo sujeito do seu próprio vivido, remete àquela frase que ele fala lá no segundo parágrafo: eis aí o que se passou, eis aí o que se fez a você. Perfeito. Então, Freud falava com essa posição, o que se fez a você, hipnotizava. E aí, com a hipnose, aí ele pode responder como eu vivi. Sim, perfeito. Perfeito. Vocês veem que... Então, e aí o estado segundo sujeito. Mas não será exatamente a mesma coisa em todos os níveis da experiência analítica? Em todo lugar, se coloca a questão de saber o que significa o discurso que forçamos o sujeito a estabelecer no parêntese da regra fundamental. Essa regra lhe diz, afinal de contas, o seu discurso não tem importância. No momento em que ele se entrega a esse exercício, já não acredita no seu discurso, senão pela metade, porque sabe que está a todo instante sobre o fogo cruzado da nossa interpretação. A questão torna-se, portanto, qual é o sujeito do discurso? Eu vou ler de novo. Talvez eu me perdi. Vocês veem que leva a questão ao ponto onde esse revivido é o mais ambíguo, a saber, no estado segundo do sujeito. Mas não será exatamente a mesma coisa em todos os níveis da experiência analítica? Em todo lugar se coloca a questão de saber o que significa o discurso que forçamos o sujeito a estabelecer no parêntese da regra fundamental. Bom, eu não sei se aqui ele está tomando a regra fundamental como a livre associação. Eu acho que sim. Parece que sim, né? Parece que ele está falando sobre, bom, parece que o sujeito, quando chega na análise, né, você diga, né, fale, né, parece que o que ele fala não tem importância, né, mas por que ele chega dizendo aquilo, né, daquela maneira? Por que entre tantas coisas, né, ele escolheu falar justamente aquilo, né, dizer aquilo naquele momento? E aí vai ver que, na verdade, o discurso vai marcar, de certa forma, aqui ele não fala da posição, mas eu penso assim, né, da posição do sujeito, né, diante das questões da vida dele, em que lugar ele se encontra. Então, parece que quando ele chega para falar sobre, né, falar, enfim, associar livremente, parece que o que ele diz não tem nenhum tipo de importância, mas vai haver uma lógica, né? Não sei, foi isso que eu... Eu estava pensando, ainda muito vinculado, pensando de uma outra posição, que o texto permite, mas eu não sei se faz muito sentido, que é da relação da hipnose depois da hipnose. Talvez eu fiquei meio obcecado pelo estado segundo, por essa interpretação, mas aqui ele próprio coloca... Ele fala algo que permite que a gente estenda para a experiência analítica em geral. Ele fala, não é exatamente a mesma coisa em todos os níveis da experiência analítica, lógico, ele não afirma, é uma pergunta retórica, mas enfim. Então, eu estava olhando por esse crivo, então, quando você falou, eu falei, não, pode ser que ele esteja falando de outra coisa, né? Talvez desse processo. Mas quando fala do parênteses da regra fundamental, me parece que, se a gente for ler a regra fundamental como da associação livre, a hipnose é pré-estabelecimento da regra fundamental. E na hipnose, se força o sujeito a estabelecer algo, em vez de surgir livremente, me parece. Mas embaixo, Bruno, ele não está falando da interpretação do analista? Ele fala do fogo cruzado, Mas né? a hipnose também tem interpretação. Não sei, mas... Não sei, eu acho que embaixo ele já está falando, não está falando, eu acho que ele está fazendo um questionamento embaixo a respeito da análise após, né, a hipnose, porque ele já entra com a interpretação do discurso sem importância. Bom, não sei. Aí tem que continuar lendo para ver o que ele vai, né? Pode falar, Moema.
Não, eu estava pensando sobre essa questão da hipnose, né? Tipo assim, de ser vivido. Porque o Freud vai deixar a hipnose justamente por ele ver que, tipo assim, primeiro que tinha que induzir, né? Induzir a pessoa. E a questão também de que logo depois voltava. A coisa não ficava realmente ali estabelecida. Além do que, nem todos entravam em hipnose. Né, também tem essa situação. Mas eu acho que mais ainda, por ele ver que aquela situação ficava durante tempo e logo depois voltava. E aí vai de encontro ao que você acabou de falar, né? Isso. E o grande ponto é que a hipnose suspende as resistências que voltam todas elas pós-hipnose, né? E daí a Exatamente. associação livre tem um papel importante. Mas o ponto aqui é que tem duas expressões que a gente está... Ler um texto é traduzir um texto, digamos assim, é fazer paráfrase, um termo mais técnico. O que ele está chamando de estado segundo me intriga, e o que ele está... Se a regra fundamental aqui é a regra fundamental da psicanálise da livre associação. Parece que sim, mas isso ainda não foi posto pelo Lacan. Né? Para mim está parecendo também que sim, né? Pode falar, Kelly. Não, é que, bom, quando a colega falou da hipnose, eu fiquei pensando, né? Porque também a hipnose tem essa questão, você traz a memória, né? Porém, o que o sujeito faz com isso depois, né? Porque parece que também Freud percebeu isso, que, bom, não é só o lembrar, né? Não é só o tornar consciente. Isso em si mesmo não quer dizer nada. Porque eu posso simplesmente até chegar numa análise e saber, às vezes, algo que está me incomodando. Eu posso já saber. Mas a questão é, né? Como se posicionar de forma diferente, né? O que fazer com isso que eu sei, né? Como fazer diferente, né? De uma forma que cause menos sofrimento, tem a ver com as repetições. Então, a hipnose trazia a consciência, mas né? Mas eu acho isso, eu concordo plenamente, mas eu acho isso importante como um processo de desenvolvimento da psicanálise. E no início, Freud ele era bem intelectualista, no sentido de que se chegasse a descobrir o que era o conteúdo patógeno, e tinha ele falava que tinha algumas melhoras, e no próprio caso Dora, acho que é um caso explícito, além dos fracassos pontuais do caso Dora, mas ele próprio, lá no texto que antecede, eu estava relendo esses dias, ele inclusive traz a limitação disso e que a própria técnica tinha avançado, e visto que não é suficiente apenas chegar à consciência. Eu só não colocaria que não faz nenhuma diferença, mas saber não significa que eu vou lidar melhor com a coisa, e aí eu concordo plenamente contigo, e o próprio Freud desenvolveu muito disso, né? Mas como o Lacan está trazendo um arco, está falando da hipnose, eu estou tentando situar o que é de específico de um momento da técnica analítica do Freud e o que é também mais amplo para não ficar só nessa periodização, mas também levar em consideração que ele está trabalhando a partir de uma periodização. Talvez acho que o meu conflito aqui é tentar olhar ambos os processos, em que medida ele já está deslizando para falar do Freud em geral, em que medida ele ainda está voltando para o Freud datado. Bruno, talvez é porque você está ligando um parágrafo com o outro. E, na verdade, Lacan, ele fala, para e volta de outra coisa, nada a ver, para retomar o que ele queria demonstrar. Então, esse segundo parágrafo aqui que a gente está lendo, eu vou no pensamento da Kelly, eu vou na linha dela. É a regra fundamental, a associação livre, sim, porque quando o sujeito não, o paciente chega, ele chega falando, porque aconteceu isso, ele fala. Aí, a regra diz, fala livremente. Mas para a pessoa, o seu discurso não tem importância, né? Afinal de contas, aí ele diz, quando você fala sobre, né, livremente, para aquela pessoa que está chegando, o discurso não tem importância. Mas no momento que ele vai falando, aí entra a interpretação. E aí a interpretação é que vai, né, fazer o trabalho.
Mas aí ele vem e pergunta aqui, qual é o sujeito do discurso? Quem está falando aí? É o paciente ou é o analista, no caso, né? Essa aqui foi a pergunta. Mas acho que faz sentido. O Bruno, Pode falar. E quando eu falei assim que trazer a memória não quer dizer que isso não seja importante, né? Isso tem sim a sua importância, mas igual você falou, Freud depois ele precisou avançar, né? Porque é importante, mas precisa ser depois, né? O que fazer com isso? Porque não que não seja importante, né? Mas ele precisou avançar. Mas assim, eu acho que realmente a gente tem que continuar lendo para pegar alguma coisa, que ele vai inclusive terminar aqui já, ele já está terminando isso, né? Ele não vai explicar, ele nunca explica. Não, mas é canônico, concordo contigo, e é canônico o texto repetir, recordar, elaborar, ou seja, recordar não é elaborar. Enfim. Então, vamos reler esse trecho, vocês veem que leva a questão a ponto de se revivida é mais ambíguo, a saber, no estado segundo do sujeito. Eu estou lendo isso aqui como processo secundário, por hora. Mas não será exatamente a mesma coisa em todos os níveis da experiência analítica, ou seja, então, abrangendo em todo o processo analítico. Em todo lugar se coloca a questão de saber o que significa o discurso que forçamos o sujeito a estabelecer no parêntese da regra fundamental. E a partir de aqui, vou fazer essa interpretação como vocês apresentaram, ou seja, a partir da livre associação e o que é falado, esse parênteses, né, o que surge na fala da livre associação, né? Essa regra lhe diz: afinal de contas, o seu discurso não tem importância. No momento em que ele se entrega a esse exercício, já não acredita no seu discurso senão pela metade, porque sabe que está todo instante sobre o fogo cruzado de nossa interpretação. A questão torna-se, portanto, qual é o sujeito do discurso? Um comentário, eu não vou entrar muito no sujeito do discurso, mas que talvez possa ajudar. Me parece que o que ele diz, no momento em que se entrega esse exercício, não acredita porque está sobre fogo cruzado, me parece que é justamente o Lacan fazendo referência a... Na livre associação se fala coisas, mas o que o próprio Lacan diz, sempre se trata de outra coisa. Então, me parece ser esse o fogo cruzado, ou seja, o que é falado, entre aspas, não tem importância, porque o que importa é, digamos, metonímico, para usar um termo do próprio Lacan. Me parece que ele ele dramatiza a situação meio que sobre essas coordenadas. E ele termina, então, qual é o sujeito do discurso? Não sei. Retomaremos a partir daí na próxima vez e trataremos de discutir em relação a esses problemas fundamentais a significação e o alcance da resistência. Ô Bruno, parece que tem a ver bastante com aquele, acho que eu já trouxe aqui, né, aquele texto lá do Retorno a Freud, dos escritos. Não sei se ele vai entrar nesse ponto agora, porque esse texto é de um ano e pouco depois do seminário 1, ele fala, é bom lembrar que a primeira resistência com que a análise tem de lidar é a do próprio discurso. Então, não sei se ele vai entrar agora, né, um pouco nisso, porque ele vai falar da resistência, continuar falando da resistência e transferência. Acho que sim, me parece que ele está planeando, digamos, o terreno para situar o discurso e a relação do sujeito do discurso, né? Então, o próximo capítulo a gente já vai entrar, pelo menos no início, é o eu e o outro. Os subtópicos são a resistência à transferência, o sentimento da presença, Verwefang versus Verdrangung, mediação e revelação e as inflexões da palavra. Da última vez, chegamos a um ponto em que nos perguntávamos qual é a natureza da resistência. Vocês sentiram que existe ambiguidade e que não somente complexidade na nossa abordagem desse fenômeno da resistência. Diversas formulações de Freud parecem mostrar que a resistência emana daquilo que está para se revelar, isto é, do recalcado, do Verdrangt ou ainda do Unterdrückt. Fazem referência ao recalcado reprimido e, segundo a tradução aqui, o sufocado. Os primeiros tradutores traduziram Unterdrückt por sufocado, é bem frouxo.
Verdrant ou Unterdrant seriam a mesma coisa? Não vamos entrar nesses detalhes. Eu adoro quando fala, tem diferença? Não vou entrar nesses detalhes. Só faremos quando tivermos começado a ver se estabelecerem na experiência distinções entre esses fenômenos. Gostaria de levá-los hoje nos escritos técnicos a um desses pontos, Lacan sendo Lacan, a um desses pontos em que a perspectiva se estabelece. Antes de manejar o vocabulário, trata-se de compreender e, com esse fim, colocar-se num lugar a partir do qual as coisas se ordenem. Na apresentação de doentes da sexta-feira, anunciei-lhes a leitura de um texto significativo e vou tentar manter a minha promessa. Tentar é ótimo. Existe, no meio da coleção dos escritos ditos técnicos, um texto que se chama A Dinâmica da Transferência. Eu acho que é esse a tradução no português, né? Ou é algo... Não sei se é dinâmica ou se eles usam um outro termo na tradução, mas tipo, não me é estranho esse texto do Freud. É a dinâmica da transferência mesmo, Bruno. A dinâmica da transferência, né, tá no rosa, né, da autêntica. Eu também estou lendo isso, acho que é isso mesmo. Perfeito. Como todos os textos dessa coleção, não se pode dizer que tenhamos motivos para estar inteiramente satisfeitos com a sua tradução. Existem inexatidões singulares que vão até os limites da impropriedade, algumas espantosas. Elas vão todas no mesmo sentido, que é apagar as arestas do texto. Aqueles que sabem o alemão, nem sei o quanto recomendar que se dirijam ao texto original. Assinala um corte na tradução, um ponto colocado na penúltima linha, que isola uma frase muito pequena que parece estar ali sem que se saiba por quê. Enfim, lembremo-nos, ninguém pode ser morto em absentia ou em efígie. No texto alemão existe. E aí, porque é preciso se lembrar que ninguém pode ser morto em absentia ou em efígie. É articulado a frase precedente. Isolada, a frase não se compreende, quando o texto do Freud é perfeitamente articulado, né? A passagem desse artigo que lhes enunciei, vou lê-la. Vocês a encontrarão na página 55 da tradução francesa. Pode falar, Carlos. Boa tarde. É uma dúvida, na verdade, bem idiota, mas eu acho que eu preciso perguntar sobre o que ele fala aqui em cima. Cadê? Você acabou de dizer. Aqui, ninguém pode ser morto em absentia e em efígie. Tu tem essa tradução? Senão depois eu posso também dar. Não, tenho. E eu acho que isso é um conceito fundamental. Eu defino o simbólico por isso. Absentia é ausência, em latim. Efígie é aquilo que representa, vamos pensar assim, sei lá, eu tenho uma estátua que representa alguém. Isso é uma efígie. Uma imagem também, uma imagem que representa, ou seja, não é a própria pessoa, mas representa. Eu não sei se efígie tem tradução, no português se escreve com F só, né? Mas a ideia é em absentia ou em efígie, é na ausência. É quando eu tenho algo na ausência. A cultura, a linguagem, ela é sempre uma presença da ausência, ou seja, ao falar casa, a casa não aparece para todos nós, mas eu tenho algo que é, na ausência da própria casa, o significante casa que a gente forma uma certa leitura. Então, seria essa ideia de in absentia ou in efígie, ou seja, na ausência ou por uma representação. O nosso Google IA é muito chique, né? Porque o Google IA ele já diz assim, ó, em psicanálise a frase não pode ser realizada em absentia ou efígie significa que um tratamento só pode ocorrer com a presença física do paciente. As atualizações, né, diante das queixas, dos desastres, né, com inteligência artificial. Obrigado, Bruno, por traduzir. Não, isso. Desculpa por ter perguntado. Não precisa pedir desculpa de modo algum. Pode perguntar qualquer questão, enfim, é relevante.
A passagem desse artigo que lhes anunciei, vou lê-la. Vocês a encontrarão na página 55 da tradução francesa. Inclusive, o que eu comentei por causa disso, eu acho que essa noção em absente em efígie é uma noção fundamental, ainda mais em Lacan para pensar o simbólico, mas isso a gente desenvolve, eu desenvolvo depois. Ela, né, essa referência, a passagem, se articula diretamente com a passagem importante dos estudos sobre histeria que eu lembrei para vocês, onde se trata da resistência encontrada por aproximação no sentido radial, como diz Freud, do discurso do sujeito, quando ele se aproxima da formação profunda, a que Freud chama o núcleo patógeno. Estudemos um complexo patógeno, às vezes muito aparente e às vezes quase imperceptível. Traduzirei antes por ou bem aparente como sintoma, ou bem impossível de apreender, não manifesto. Porque se trata da maneira pela qual o complexo se traduz. Né? Um comentário, eu gosto muito dessa leitura, dessa dimensão da tradução. Na psicanálise freudiana, isso acho que é bastante interessante. Não sei se em Lacan, talvez pensar mais que a escuta, mas a leitura de um texto, em que medida isso pode ser interessante ou problemático, mas eu gosto muito de pensar essa dinâmica de tradução, né? O inconsciente se traduz nas suas formações pelos seus efeitos, né? O sintoma é uma espécie de tradução, um enigma, então acho que tem uma relação com a tradução aí, eu me interesso. Porque se trata da maneira pela qual esse complexo se traduz. E é da tradução do complexo que se diz que ela é aparente ou que ela é imperceptível. Não é mais a mesma coisa que dizer que o próprio complexo o é. Então, uma diferença, né, da percepção pela tradução desse complexo no nível de uma representação que é diferente da apresentação, ou seja, o próprio complexo, né? Apresentação e representação são coisas muito diferentes. Uma coisa é eu apresentar alguém, outra coisa é eu representar alguém. Né? Existe na tradição francesa um deslocamento que basta para produzir uma flutuação. Eu continuo. Desde a sua manifestação no consciente até as suas raízes no inconsciente, chegamos logo a uma região em que a resistência se faz sentir tão nitidamente que a associação que surge, então, leva a sua marca dessa resistência e nos aparece como um compromisso entre as exigências dessa resistência e a do trabalho de investigação. Não é propriamente a associação que surge, é Nast. Eu não sei o que é Nat em alemão. Enfal é livre associação, né? Enfal. Primeiro, incidência. Acho que é incidência, não é? Nast é incidência? Não, Enfal acho que é incidência. Então, é isso que eu ia comentar, por exemplo, a ideia de livre associação é uma tradução que a gente faz no português de uma aproximação do que o Freud diz. A palavra livre não faz sentido, não tem isso no alemão. Enfallen, que é aquilo que me ocorre, aquilo que me surge. Né? É isso, literalmente enfallen é aquilo que me ocorre, sabe? Isso me ocorreu, né? E aí, na língua portuguesa, a ideia de livre associação é uma forma de se aproximar disso, né? Mas, originalmente, no alemão, o Freud não tem, digamos, algo conceitual sobre livre ou não livre, né? É aquilo que me ocorre, aquilo que me surge. Até porque, e aí só um parênteses para quem quiser pensar as questões mais metapsicológicas ou até filosóficas da psicanálise, porque o Freud vai falar de um determinismo, ou seja, se me ocorreu algo, é por algum motivo. Então, a livre associação, no fundo, não é tão livre. Ela não é coagida por um outro, mas ela se faz por causa das diversas associações que nós fazemos, né? Então, só comentar esse aspecto de que o termo no original, até fiz um post no Instagram sobre isso, o enfal, ele tem a ver com aquilo que me ocorre.
E no português a gente se aproxima disso com a noção de livre associação. Agora, Nast, eu não sei. Beliscava? Digitei certo? ST. Não, digitei errado. Próximo. Cadê o Nash? Nast. Não sei. Aparentemente, aqui é isso. Deu como próximo, tá? Ou seja, voltando aqui, então, essa solução de compromisso, ou esse compromisso entre o que a resistência, enquanto uma resistência exige, e o trabalho da investigação. Não é propriamente a associação que surge, é NAST, ou seja, talvez uma proximidade. Né? Em falo, a mais próxima, a próxima associação, mas, enfim, o sentido é conservado. Não sei. Teria que ler com mais atenção, indo para o alemão, a diferença que ele... Tá. Acho que isso aqui não é um ponto final. Enfim, se isso não for um ponto final, faz mais sentido, que é como se fosse aquilo que me ocorre mais próximo. Né? A próxima associação, uma tradução. Aí faz sentido, né? Não é propriamente a associação que surge, é a mais próxima associação. Mas, enfim, o sentido é conservado. Ou seja, a crítica sobre a tradução, aqui, ele vai falar que descuida um pouco dessa dimensão, mas que ainda conserva o sentido. Se eu entendi bem, ele está situando isso. A experiência, aí está o ponto capital. Mostra que é aqui que surge a transferência. Quando alguma coisa entre os elementos do complexo no conteúdo deste é suscetível de se reportar à pessoa do médico, a transferência ocorre. Fornece a ideia seguinte e se manifesta sobre a forma de uma resistência, de uma parada das associações, por exemplo. Tais experiências nos ensinam que a ideia da transferência chegou a deslizar, de preferência, a todas as outras associações passíveis até o consciente, justamente porque ela satisfaz a resistência. Essa última parte da frase é sublinhada por Freud. Um fato desse gênero se reproduz um número incalculável de vezes ao longo de uma psicanálise. Todas as vezes que nos aproximamos de um complexo patógeno, é antes a parte complexa que pode se converter em transferência, que é empurrada em direção ao consciente e que o paciente se obstina em defender com a maior tenacidade. Qual que é? Eu tenho uma interpretação, e agora isso fez muito sentido. Mas, enfim, essa minha leitura é um pouco tributária de um comentário do Bruce Fink. Gosta ou não gosta, enfim, eu ainda não tenho juízo de valor sobre ele, mas o ponto é que a transferência se diz de diversos modos, né? Transferência pode ser entendida como a própria associação, como transferência de um elemento para outro, enfim, mas a transferência enquanto a transferência ao analista, que é o que o Lacan está colocando aqui, quando ocorre isso, essa é a leitura do Lacan, e para mim parece fazer sentido, e talvez isso faça sentido já em Freud, eu vou revisitar esse texto, que quando a transferência para o analista ocorre, isso não é um sinal de progresso da análise, mas muito pelo contrário, um fechamento do discurso, da livre associação surgindo, e uma forma do qual o inconsciente faz isso
como uma resistência. Então, essa própria transferência para a figura do analista é uma resistência em acessar, ou, na linguagem mais lacaniana, um fechamento do inconsciente. Fechamento no sentido das associações irem surgindo pela fala, né? Então, quando eu li esse trecho, e recentemente eu li isso do Bruce Fink, uma coisa bateu na outra. Não sei se faz sentido, se é uma leitura exterior que eu estou fazendo, mas a partir do que diz aqui, né, ele fala que a parada das associações, a transferência desliza todas as outras passível inconsciente, justamente porque satisfaz a resistência. Então, me parece que é isso. É uma hipótese, uma interpretação de que a transferência seria uma forma, uma espécie de resistência que se dá no processo analítico com um certo nível de fechamento do discurso e que a gente tem que trabalhar com o que tem, né? Não tem história de melhor ou pior, né? Se surge essa transferência, né, tem elementos aí que precisam ser vistos do porquê houve uma transferência com o analista. E aí eu ainda estou falando transferência no sentido freudiano. Eu ainda não estou entrando no mérito da transferência em Lacan, que vai ser só no seminário 6 ou 7. Enfim, mas também podemos pensar no sentido da relação com o saber. Eu estou pensando no sentido da questão de amor mesmo, do vínculo de amor, de vínculo das figuras parentais, das posições que o analisante coloca o analista, né? Estou pensando nisso. Não sei se faz sentido. Em Freud, né? Isso. Em Freud faz. Bruno? Diz, pode falar, Carlos. Eu tinha clicado sem querer, mas aí depois eu já fiz uma autoanálise e eu acho que foi querendo também, de certa forma. Porque tu falou do Sphinx e eu fiquei na pilha do querer saber qual é o livro do Sphinx que tu falou, porque embora também eu não sei, eu leio o Sphinx e eu vejo que algumas partes dele são um pouco problemáticas, mas é aquilo, né? A gente tem que lidar com a ambivalência nossa e com a dos outros. Eu acho que a psicanálise também acaba ensinando isso pra gente. Enfim, não pode dizer o nome do livro, fiquei curioso. Acho que a introdução clínica Freud, alguma coisa tem Clínica e Freud no título. Entendi. Eu estou lendo a introdução à clínica lacaniana. Será que é esse? Não, é outra, do Freud, não do Lacan. Tá bom. Mas eu mando depois lá no grupo. Tá bom, obrigado. Fiquei curioso sobre isso. Mas sobre esse ponto, sobre o que a gente discutiu, alguém quer, para encerrar, fazer alguma ponderação, algum comentário, uma pergunta? Então a gente vai parar por aqui na página 52, transferência e resistência, e a gente volta nessa questão. Eu vou até mandar, sei lá, se tiverem outras leituras também, eu acho que é interessante a gente pensar isso, porque isso eu sinto como um nervo, um processo nevrálgico do processo analítico, né? Essa dinâmica da transferência e a resistência. E aí, se essa interpretação faz ou não sentido, acho que está sendo discutido isso aqui, de certo modo, né? Então, a gente retoma no próximo encontro sobre isso, relê esse trecho em itálico e dá sequência. Bruno. Pode falar. Eu lembro que tu mandou lá no grupo um livro que fala também sobre a transferência, né? O Vínculo Invisível, se eu não me engano. Eu queria que tu fizesse uma palhinha sobre como ele pode flertar com esse assunto que a gente está conversando. Eu não entendi isso que você falou. Tu enviaste lá no grupo o livro Transferência e Vínculo Invisível, acho que é esse o nome. E aí eu queria que tu falasse como é que ele toca, né, nesses aspectos agora que a gente está vendo dentro desse seminário agora da transferência. Apesar de pensar que estou sendo redundante, porque, enfim, até o título já fala sobre transferência. Eu só não entendi qual livro. Transferência, vínculo e... É o Vínculo Oculto, é Transferência e o Vínculo Oculto. Tu que enviou lá no grupo, não? Depois me mostra no grupo, porque aí eu posso responder, porque eu não sei de qual obra você está falando. Eu mando tantas coisas. Não, tudo bem. Tá? Pode falar, Kelly.
Não, eu estava pensando que, bom, talvez o que ajude a pensar, enfim, acho que vamos ver o que o Lacan vai desenvolver, né? Mas a questão da transferência no próprio livro Rosa mesmo, né? Dos fundamentos, né? Da autêntica. Lá tem vários textos falando da transferência, né? E aí talvez Lacan ele comece a falar aí no seminário 1 dessa questão de que, bom, para Freud, resistência não estaria, não há transferência sem resistência, não há resistência sem transferência, né? E pelo menos para Freud, né? E aí tem os textos ali da transferência, acho que tem 3 ali, se eu não me engano, né? Naquele livro. É bem interessante, assim, para ler, né? Talvez ele comece a entrar nesses pontos aí, desses textos de Freud, né? Não sei. Sim. E lá na Falaceira, a gente está estudando esse livro inteiro da Autêntica. A gente vai parar agora em dezembro, mas em janeiro a gente volta. Quem quiser acompanhar, fazer os estudos com a gente. Mas a gente ainda está bem nos primeiros, então ainda não entrou já no tema da transferência. E aí vai ficar bem mais interessante. Depois a gente vai para o seminário do Lacan, sobre a transferência. O propósito do grupo, apresentando, quem não faz, é justamente pensar a transferência enquanto um fenômeno clínico, o operador também na clínica, e pensar em que medida Freud e Lacan vão conceber radicalmente a transferência, distintas ou não. Porque às vezes a gente ouve muita coisa, a gente vai para os textos, às vezes não é tão esgarçado assim, às vezes é mais separado mesmo. Então, a ideia é que a gente arregasse as mangas para ler primeiro Freud e depois Lacan sobre a transferência. A gente se encontra na próxima sexta, tá bom? Tchau, pessoal. Bom final de semana.